Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Soberano Deus, exaltado Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, justo, Deus poderoso, Deus único, Deus Criador do céu e da terra, nosso Criador, nosso Senhor e Salvador. Pai, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque mesmo sem a gente merecer, a tua misericórdia se renovou mais um dia em nossas vidas. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Pai, te pedimos perdão pela nossa ingratidão, porque dia após dia o Senhor tem nos dado vida e muitas vezes não te agradecemos por isso. Não percebemos, Senhor, que isso é um milagre que o Senhor faz todos os dias na gente, Pai. Perdoe nossa ingratidão, perdoe nossa falta de sensibilidade a isso, Pai. Senhor, perdoe nossas mentiras, nossas omissões, Pai. Senhor, perdoe nosso egoísmo, meu Deus. Perdoe por não enxergar a necessidade do nosso próximo, meu Deus. E pensar só na gente, Pai amado. Nos perdoe, Senhor. Pai, te agradecemos por estar aqui, te cultuando, Senhor, engrandecendo o teu nome, Pai amado. Pai, obrigado por estar nos ouvindo e nos vendo, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque mesmo pecadores, mas ainda assim, o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse devocional que estamos fazendo, meu Deus. E peço, Pai, nos dê entendimento, sabedoria e compreensão de tudo que vamos ler agora, Pai. Mais do que ouvintes e leitores da Tua Palavra, Senhor, que sejamos praticantes, Pai. Que possamos trazer para o nosso dia a dia, Senhor, a Tua Palavra. Te peço também, meu Deus, que Tua Palavra possa chegar àqueles lugares que ainda não te conhecem, Senhor. Que possa chegar àqueles lugares e fazer transformação, Senhor. Porque Tua Palavra é viva e eficaz, Pai. E é transformadora, Senhor. Assim que eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Êxodo, capítulo 16, versículo 21. Nós vamos ler do versículo 13. Aliás, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 21, tá bom? Êxodo capítulo 16, versículo 12 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão que eu, o Senhor, sou. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento.
E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros pegaram menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Vamos para algumas referências e comentários. Do versículo 12 ao versículo 21. Êxodo capítulo 16, versículo 13. Um grande bando de codornas. Um acontecimento semelhante aparece em Números, capítulo 11, versículos 31 ao 32. Êxodo, capítulo 16, versículo 15. O que é isso? Referência, versículo 31 do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. 2 litros. Tradução da palavra hebraica, homer. Referência, versículo 36, do capítulo 16 de Êxodo. Capítulo 16, versículo 18. Os que haviam pegado muito não tinham demais. Paulo cita este versículo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. E o versículo em destaque é o 21, que diz assim: todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Trabalhe para manter o senso de toda a sua dependência, da boa vontade e do prazer
do Senhor, para que seus mais ricos deleites persistam. Nunca tente viver do maná envelhecido, nem busque encontrar ajuda no Egito. Tudo deve vir de Jesus, ou você estará arruinado para sempre. Unções antigas não bastarão para conceder unção ao seu espírito. Sua cabeça precisa que óleo fresco seja derramado sobre ela, vindo da trombeta de ouro do santuário, ou da glória, ou sua glória cessará. Hoje você pode estar no cume do monte de Deus, mas aquele que o colocou lá precisa mantê-lo lá, ou você despencará muito mais rápido do que pode imaginar. Sua montanha só permanece firme quando ele a coloca em seu lugar. Se ele esconder sua face, você muito em breve se inquietará. Se o Salvador julgar apropriado, não há uma só janela por meio da qual você vê a luz do céu, que ele não poderia escurecer em um instante. Josué creu que o sol pararia, mas Jesus pode envolvê-lo em total escuridão. Ele pode retirar a alegria de seu coração, a luz de seus olhos e a força de sua vida. Na mão dele está seu consolo, e de acordo com sua vontade, tudo pode apartar-se de você. Esta nossa dependência constante de nosso Senhor é determinada para que o sintamos e o reconheçamos, pois Ele permite apenas que oremos por nosso pão de cada dia, e promete apenas que, como os teus dias, durará a tua paz. Não é melhor para nós que seja assim, que possamos frequentemente dirigir-nos ao seu trono e constantemente sejamos lembrados de seu amor? Ó, quão rica é a graça que nos supre tão continuamente e não se detém por causa de nossa ingratidão. A chuva áurea nunca cessa. A nuvem de bênção permanece eternamente sobre nossa habitação. Ó Senhor Jesus, nos curvaríamos aos teus pés, conscientes de nossa completa inabilidade de fazer algo sem ti. E em todo favor que tivemos o privilégio de receber, adoraríamos teu nome bendito e reconheceríamos teu amor inesgotável. Amém. Gente, nós somos tão limitados, tão limitados. Nós dependemos de Deus para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Até para falar nós dependemos de Deus, até para respirar dependemos de Deus. Deus tem que ser tudo em nossa vida, gente, tudo. Sem Ele nós não somos nada, nada. Vamos para a leitura em Salmos.
Salmos de número 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Uma referência desse salmo diz assim: hino de louvor. Hino de louvor a Deus pela sua bondade e pelo seu poder como Criador do universo e Salvador e guia do seu povo. Na Septuaginta, este salmo aparece como 2 salmos, que vai dos versículos 1 ao 11 e dos versículos 12 ao 20. E o salmo inicia assim: Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas devem existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira, em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos, quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Louve o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem, e ela chega depressa. Aonde Ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como lã, e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços. Ninguém suporta o frio que ele manda. Então, ele dá uma ordem e o gelo se derrete. Manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação, e as outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia. Vamos para referências e comentários do Salmo 147. Salmo 147, versículo 1. Aleluia. Referência
Salmo 111, versículo 1. Salmo 147, versículo 2. Levado como prisioneiros. Referência ao cativeiro. Salmo 147, versículo 4. Chama cada uma pelo nome. Referência Isaías, capítulo 40, versículo 26. Salmo 147, versículo 5. Senhor. Referência Salmo 16, versículo 2. Salmo 147, versículo 6. Os humildes. Referências Salmo 37, versículo 11 e Lucas, capítulo 1, versículo 52. Salmo 147, versículo 9. Dá de comer aos animais. Referência Salmo 104, versículos 27 e 28. E Salmo 145, versículo 15. Salmo 147, versículo 12. Sião. Referência Salmo 2, versículo 6. Salmo 147, versículo 15. Dá uma ordem. Por meio da sua palavra, Deus criou o universo. Referências. Introdução do Salmo 3, versículo 4. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 31. Salmos 33, versículo 6. E Salmos 65, versículo 6. E Salmos 66, versículo 7. Salmos 89, versículo 11. Salmo 148, versículos 5 ao 6. O Criador salva o seu povo do perigo. Referência Salmo 107, versículo 20. E diz a ele como se deve viver. Referência Salmo 147, versículos 19 ao 20. A palavra criadora, redentora e reveladora de Deus se encarnou em Jesus Cristo. Referência João, capítulo 1, versículos 1 ao 4 e versículo 14. Salmo 147, versículo 18. Ele dá uma ordem. Deus domina as forças da natureza. Referências Salmo 148, versículo 8. Jó, capítulo 37, versículos 9 ao 13. E Atos, capítulo 14, versículo 17. E por fim, Salmo 147, versículo 20. Não fez assim com nenhuma outra nação. A revelação da vontade e dos planos de Deus é o maior tesouro de Israel. Um povo que, por isso, é diferenciado de todos os outros. Referências Deuteronômio, capítulo 4, versículos 7 ao 8, versículos 32 ao 35, versículo 33, vou começar de novo as referências.
Deuteronômio capítulo 4, versículos 7 ao 8, versículo 32 ao 35, Deuteronômio capítulo 33, versículos 3 ao 4 e Romanos capítulo 3, versículo 2. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 147. Que Deus os abençoe.